A quantidade de pessoas que não conseguem pagar as contas bateu recorde de novo. Os brasileiros nunca estiveram tão endividados. 79,3% das famílias estão endividadas no país. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o índice cresceu menos em setembro, mas ainda assim foi recorde de novo. Muitas pessoas endividadas não é uma novidade. Obviamente que isso tem muitas causas, muitas razões. Eu não vou dizer que só tem uma, mas eu sei que uma delas que realmente faz com que muitas pessoas fiquem endividadas é que elas não têm o hábito de falar de finanças com os pais desde pequenas. Nós realmente não fomos educados para falar de finanças na mesa, no almoço, em determinadas situações. Nós simplesmente não fomos educados para fazer isso. Eu não sei vocês, mas pelo menos os meus pais não investiam, nem para eles e nem para mim. Eu realmente não fui criado em um ambiente propício aos investimentos e basicamente a gente só falava de 3 coisas na mesa: de como cortar gastos, como economizar e como gastar menos. E eu não estou dizendo em momento nenhum que os meus pais não se importavam comigo ou que os pais de vocês não se importavam com vocês. O ponto é que, normalmente, a gente tende a fazer o nosso melhor com o que a gente tem. E como o conhecimento sobre finanças não foi muito difundido ao longo do tempo, é uma corrente que começou recentemente, então a maior parte dos nossos pais não teve acesso a essas informações e, por consequência, não conseguiu passar pra gente. Só que o ponto é, esse conhecimento está aí hoje, de graça. Você está vendo esse vídeo e não está pagando nada. Então, a responsabilidade é sua de passar esse conhecimento para os seus filhos ou não. Eu tenho certeza de que se meus pais tivessem conhecimento de finanças naquela época, eles iam ter passado para mim desde pequeno. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar 5 passos de como você pode começar a investir para os seus filhos. Mas antes que eu comece, vocês já até sabem, já deixa o like no vídeo, que assim você me ajuda muito, eu percebo que você está curtindo o conteúdo e que eu não sou só um maluco falando sozinho com uma câmera. E começando o conteúdo, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é definir uma meta. A meta do porquê você está investindo para o seu filho. Você está investindo para pagar a faculdade toda, uma parte da faculdade, comprar um carro, ajudar a financiar um apartamento. Você tem que definir essa meta. É muito importante que você saiba o motivo pelo qual você está investindo, senão você vai desmotivar ao longo do percurso, porque pensa comigo, você acabou de ter um filho e você vai investir até que ele tenha 18 anos, vão ser 18 anos fazendo uma coisa. Você tem que saber por que você está fazendo isso. Se você investir por 18 anos sem saber, você não chega nem no segundo ano, você não chega nem no segundo mês. Além disso, é importante que você defina metas pequenas, médias e grandes, porque quando você define só uma meta grande, você pode se assustar. Porque digamos que a sua meta seja que com 18 anos o seu filho tenha 100 mil reais. Então, você pega 18 anos, divide por 3 e define 3 metas. E você vai ter uma meta a cada 6 anos. Se a meta é 100 mil reais, você pega essa meta e divide por 3. Então você vai ter 33 mil reais a cada 6 anos. Isso dá mais ou menos 5 mil reais e 500 a cada ano, o que dá mais ou menos 450 reais todo mês. Então você percebeu que eu fui destrinchando a meta até que chegasse ao ponto de saber o quanto eu ia ter que investir por mês. Porque, pô, investir 100 mil reais é muito. Mas 450 reais já fica um pouco mais acessível. Então, não defina só uma meta longa. Comece com uma curta, depois a média e depois a longa, porque só a longa vai te desmotivar. E falando em desmotivar ou deixar de investir para o seu filho, o segundo passo é exatamente a respeito disso. Você tem que pensar nas suas finanças também. Você tem que ter a sua reserva de emergência, os seus investimentos, porque caso alguma coisa aconteça e você realmente não tenha de onde sacar, de onde tirar o valor, você vai acabar sacando do valor que você está investindo para o seu filho. E pode ter certeza de uma coisa, se o seu filho é pequeno e você quer investir por, sei lá, 10, 20 anos para ele, vão acontecer muitas emergências nesse meio. Então, é muito bom que você tenha a sua reserva de emergência para evitar que você tenha que sacar do valor que você investiu para ele. E eu estou falando da sua reserva de emergência. Se ele for muito pequeno, como um bebê, não faz muito sentido que ele tenha uma reserva de emergência. Mas se ele tiver, sei lá, 10, 12, 14 anos, aí já pode ser que faça sentido que ele tenha uma reservinha de emergência para ele também. Mas, Oscar, é o seguinte, o meu filho é muito novo, eu não tô afim que ele seja envolvido nos meus problemas, nas questões de dinheiro aqui em casa. Esse é um erro que eu vejo que muitas pessoas cometem, não falar de dinheiro desde cedo com os filhos. Eu sei que é chato ter problemas com dinheiro, a gente quer excluir as crianças disso, a gente não quer que elas sejam afetadas por conta disso. Mas você tem que pensar o seguinte, se você esconde esses problemas do seu filho,
a chance de que ele tenha os mesmos problemas quando ele for adulto é muito alta. Se você é aquela pessoa que fica o tempo todo reclamando que não tem um centavo, que só quer cortar gastos e economizar e não pensa em como ganhar mais, o seu filho vai ser exatamente assim. Não tem expectativa de nada diferente disso, a não ser que ele faça umas danças muito boas no TikTok. E é exatamente disso que eu vou falar no terceiro passo, e não estou falando da dança do TikTok. Eu estou falando de incluir os seus filhos no seu planejamento financeiro. Desde cedo você tem que ensinar para o seu filho como funciona o dinheiro, que ele não pode gastar mais do que ganha, que se ele faz isso ele tem consequências, fica devendo, e que isso não é bom. Você tem que ensinar o seu filho a poupar e a investir. Ele tem que entender a importância do longo prazo na vida financeira de alguém. Você pode até fazer algumas dinâmicas, como aquela famosa do você quer R$1 hoje ou R$2 amanhã. Assim ele vai entender que se ele aguardar um pouco mais, ele vai ter um retorno maior. Eu não estou dizendo para você jogar todos os seus problemas em cima de uma criança de 5 anos. Mas você pode falar de dívidas de uma forma mais leve, para que ele entenda o que está acontecendo. E tudo isso faz muita diferença. É só você pensar quantas pessoas você conhece que simplesmente tem pavor de falar de dinheiro, de dívida. Se falar de dívida, a pessoa já pula. Ela não quer falar mesmo disso. Basicamente isso acontece porque ela não tinha o hábito de falar disso com os pais dela quando ela era pequena. Isso meio que ficou um trauma. Toda vez que falavam de dinheiro, de dívidas, meio que excluíam ela. Então, para ela, isso não é importante de ser falado. A gente vive em um país onde realmente é tabu falar de finança com os filhos. E eu até entendo, porque normalmente a maior parte das pessoas está endividada, como a gente viu lá no começo do vídeo. E dívidas costumam ter como consequência algum tipo de estresse. E eu entendo que a maior parte dos pais tente proteger os seus filhos disso. Só que na maior parte dos casos isso realmente faz mais mal do que bem. Então, o ponto é, fale das dívidas, mas fale de forma suave. Tente não transpassar tanto o estresse. Só de forma que ele consiga entender o que está acontecendo e por que está acontecendo para que ele não faça isso quando ele for adulto. Mas dando continuidade no conteúdo, o quarto ponto é você realmente ter uma conta no banco ou uma conta de investimentos para o seu filho. E se só a ideia de que seu filho tem uma conta no banco ou uma conta de investimentos já te deixou meio nervoso, isso é um sinal de que a educação financeira que você passou para ele talvez não tenha sido tão efetiva. Mas falando realmente da conta em si, de ter uma conta de investimentos, uma conta no banco, você já consegue fazer isso com uma pessoa que é menor de idade. E o Banco Inter e o Next, que é lá do Bradesco, já tem essa funcionalidade de conta Kids. Obviamente ele não vai conseguir fazer o processo sozinho, você tem que ir lá auxiliar e dar permissão para que essa conta seja aberta. E essa é a parte da conta no banco, uma parte realmente mais fácil. Já quando a gente fala de uma conta de investimento, ou seja, uma conta em uma corretora, se você for simplesmente lá no site da corretora e tentar abrir uma conta, você não vai conseguir, porque vai dar alguma irregularidade com a idade dele. Então, o que você tem que fazer? Basicamente, você vai no e-mail do suporte dessa corretora e vai mandar um e-mail dizendo que você quer abrir uma conta para um menor de idade. E por meio desse e-mail, você realmente vai conseguir abrir essa conta. Então, abrindo realmente pelo site, não tem como, mas se você mandar um e-mail dizendo, olha, estou a fim de abrir uma conta para o meu filho, esses são os dados aqui, são os documentos, vai ser muito mais fácil conseguir, inclusive até que relativamente rápido de conseguir fazer isso. Mas por que o meu filho tem que ter uma conta? Porque eu não posso simplesmente fazer investimentos na minha conta para o meu filho. Esse é um ponto meio chato de se falar, mas tem que ser falado. Caso você venha a falecer, tudo que estiver na sua conta vai ser imobilizado e só vai ser liberado depois que for feito um inventário. E caso você não saiba, o inventário costuma consumir, em média, 20% de todo o patrimônio que você tem. Quando o seu filho realmente tem a conta dele, ele não tem que pagar nada, porque são os investimentos dele. E, inclusive, por você não estar fazendo nenhum tipo de transferência para o seu filho, são os investimentos dele, que são dele, você não tem que pagar a taxa do IPCMD. Então, quando você faz a conta lá para o seu filho, fica muito mais fácil, você não tem todos esses gastos e fica muito mais simples, sem dor de cabeça, para o seu filho. E o último passo é você escolher os investimentos que você vai fazer para ele. Eu estou falando de um monte de coisa, de renda fixa, de fundos imobiliários, de ações, de robô do Pix, estou zoando. Mas tem uma coisa muito legal que acontece quando você faz investimentos para o seu filho, é que você tem uma gama de investimentos muito maior ao seu dispor. Porque pensa comigo, se você quer, sei lá, comprar um carro daqui a 2 anos, você não pode investir esse valor em ações, porque vai que ela oscila muito e cai e você perde o valor do carro. Então você tem que investir em uma coisa menos arriscada, como um CDB ou um Tesouro Selic. Só que quando você vai investir para o seu filho, você tem um horizonte de tempo maior. Então você pode investir em algumas ações, em fundos imobiliários, porque ao longo do tempo, se você investe em boas ações e bons fundos imobiliários, o retorno vai vir. Até porque quando você investe em ações e fundos imobiliários, você tem que ter um horizonte de tempo um pouco maior. É só pensar uma coisa bem simples. Imagina o comércio ali da esquina. Esse novo comércio da esquina, ele é pequeno.
Mas daqui a uns 10 anos, se for um bom comerciante que faz uma boa gestão, ele vai ter um comércio muito maior. E com as ações é a mesma coisa, você está investindo em um negócio, então ele vai levar um tempo até ele conseguir expandir mais, não é da noite para o dia. Então você não pode investir naquele comércio achando que daqui a um ano ele vai estar totalmente gigante e vai ser uma rede de supermercados. Mas talvez daqui a 10, 20 anos ele seja. Então eu vou investir só em ações mesmo, porque o retorno vai ser gigante. Também não é assim. Você tem que ter uma parte dos seus investimentos dedicados ao seu filho para renda fixa, porque, como eu falei, os investimentos em renda variável, ações e fundos imobiliários vão oscilar ao longo do tempo. E a renda fixa vai ter uma rentabilidade que oscila menos ao longo do tempo. Então é muito importante você ter uma parte dos seus investimentos em renda fixa. Então, pega um pouquinho de tudo. Renda fixa, fundos imobiliários, ações, um pouquinho de dólar, um investimento lá nos Estados Unidos, se você quiser. Continua assistindo os vídeos do canal porque você vai aprender muito sobre investimentos e você vai ter uma rentabilidade muito legal fazendo isso. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu o conteúdo, já deixa o like aqui, compartilha com quem você acha que tem que saber disso também. Beijão e até o próximo vídeo.